nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai-os, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Ó Deus, que instruís os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação, por Cristo, Senhor nosso. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Jesus, Maria e José. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, hoje nós vamos falar um pouquinho a respeito do sacramento da confirmação. É um momento importante para nós, não só para quem vai se crismar no sábado, mas também para todos nós que já fomos crismados, e sempre renovar o conhecimento e também aproveitar, porque quando há um sacramento da confirmação numa paróquia, ou nesse momento, nesse dia, o Espírito Santo tem uma ação especial, embora ele tenha ação sempre na igreja, mas quando é administrado o sacramento da confirmação, a ação do Espírito Santo ele faz uma renovação em todos os presentes, daquelas graças próprias do sacramento, todos aqueles que receberam o sacramento. Isso é importante para nós e vamos aproveitar esse dia de sábado como um dia de um Pentecostes que se atualiza na nossa vida. O sacramento da confirmação atualiza o Pentecostes. Aquilo que ocorreu com os apóstolos também ocorre no dia da igreja, quando se administra esse sacramento. Então é importante para nós, para que haja um reavivamento dos efeitos, dos frutos desse sacramento na nossa vida. Por isso hoje eu vou falar um pouco a respeito do sacramento da confirmação, para que possamos aproveitar dessa grande realidade. Eu mandei colocar no grupo aí o texto, então vocês podem abrir aí, o amigo de sempre, o celular, o amigo de todas as horas, incrível isso, Então vamos aproveitar para o bem essa tecnologia aí. Eu tenho um texto aqui no papel, que eu sou meio mais antigo, e vou então usar o meu papel aqui, tá bom? Então peguem no grupo da igreja, temos aí sacramento da confirmação. São Paulo diz na Epístola aos Coríntios: quem nos confirma convosco em Cristo e nos ungiu é Deus, o qual nos imprimiu o seu selo e deu aos nossos corações o penhor do Espírito. Nessas palavras de São Paulo, os santos padres e os autores da igreja encontram designado o sacramento que infunde o Espírito Santo, que recebe o nome de confirmação ou crisma. É claro que nós recebemos o Espírito Santo no batismo. Na cerimônia de batismo, no rito tradicional, na porta da igreja ainda, o padre sopra sobre a criança 3 vezes, repetindo aquele gesto de Jesus lá com os apóstolos logo após a ressurreição. E o padre diz: ex habeo immunde spiritus, e dá logo como Espírito Santo o Paráclito. Sai dele, espírito imundo, e dá lugar ao Espírito Santo. Quando nós fomos batizados, nós recebemos o Espírito Santo, nós nos tornamos templos do Espírito Santo. No sacramento da confirmação ou crisma, o Espírito Santo vem e infunde toda a sua força com os seus 7 dons, e vamos ver daqui a pouquinho, para que sejamos mais unidos a Cristo e tenhamos uma maturidade maior na nossa fé. Comparativamente, podemos dizer que o batismo nos fez nascer de novo. Como disse Jesus a Nicodemos: quem não nascer da água e do Espírito Santo não entrará no reino dos céus. O batismo nos deu este nascimento, esta nova vida
em Deus, nós nascemos de novo, e essa vida no Espírito Santo. No sacramento da Crisma, nós nos tornamos adultos na fé, somos confirmados na nossa fé e passamos a ser soldados de Cristo, mais próximos da Eucaristia, com uma obrigação maior de santidade, mas também de serviço ao reino de Deus, à sua igreja. E é o Espírito Santo que nos foi dado na Crisma, que nos vai ser dado para quem for receber na próxima semana, e vai dar essa força, essa luz, e vai corroborar todas aquelas virtudes, sobretudo da fé e da esperança e da caridade, que nós recebemos quando fomos batizados. Eis um grande sacramento. Quando nasce uma criança, precisa de amparo dos pais, mas quando cresce, fica forte, já pode correr, estudar, trabalhar, e aos poucos vai conduzindo a sua vida. Assim também o cristão, quando nasce para a vida da graça pelas águas do batismo, é ainda pequeno na fé. À medida que vai crescendo fisicamente, é preciso também crescer espiritualmente. E este crescimento é dado por um sacramento, o sacramento da confirmação. O Papa São Melquiades assinalou a diferença entre os dois sacramentos. Pelo batismo, o homem se alista para a milícia. Milícia aqui no sentido tradicional. A milícia Christi, a milícia de Cristo. E pela confirmação, cobra forças para o combate. Eu me alistei na milícia de Cristo no batismo. Só que agora eu vou ter as armas, as forças para esse combate. Na fonte do batismo, lhe dá o Espírito Santo a inocência completa, e na confirmação lhe comunica a graça mais perfeita. No batismo nos regeneramos para a vida. Depois do batismo, continua o Papa São Melquiades, nós nos fortalecemos para o combate. Nós combatemos, né? Sou crismado, sou soldado de Cristo. Sou soldado, então tenho que combater. Me lembro do Antônio, lá no seminário. Meu irmão era o barbeiro do seminário, então ele cortava o cabelo de todo mundo. O Antônio já velho, de velhinho, tinha muita coisa para fazer. Toda semana procurava o meu irmão para cortar cabelo. Não tinha mais nada lá, mas lá. Depois que cortava o cabelo, meu irmão dizia: Excelência, o senhor está parecendo um soldado. Eu sou um soldado de nosso Senhor Jesus Cristo. Imagina um bispo como o Dom Antônio, com aquela força dele, né? Falava baixinho, mas naquela hora ele levantou: o soldado de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque esse caráter de soldado nós recebemos exatamente na sua força total no sacramento da confirmação ou crisma. No batismo somos alvados, nos tornamos brancos, né? Depois do batismo, nós nos robustecemos. A regeneração por si só mantém a paz aos que recebem o batismo. A confirmação nos prepara e nos instrui para a luta. Por isso, a Igreja, atualmente, ela costuma dar o sacramento da crisma quando a pessoa já está numa idade maior do que a do batismo, porque para a pessoa ter mais consciência daquela obrigação e já se adestrar para a luta. E em geral, aqui na Igreja do Brasil, o que é um ganho nesse sentido, quando entra a adolescência, você entra no batismo, você já está batizado, você entra para receber o sacramento da crisma, exatamente nessa época que começam os grandes combates espirituais, os grandes combates, né, sobretudo com o mundo, que vai pegando o adolescente e vai arrastando, tirando muitas vezes do seio familiar, para que o adolescente comece a questionar tudo, num afã de se tornar independente dos pais. Muitas vezes começa a querer renegar todo aquele ensinamento que recebeu, toda aquela tradição, aquela orientação que recebeu dos pais. É uma época também que é muito influenciado pelos professores, pela escola pagã e anticristã que nós temos,
Então, por isso, é uma sabedoria escolher que nessa idade, evidentemente, é necessária uma boa preparação, o jovem comece a lutar e ter essa força do sacramento, da crisma, para que possa lutar e se tornar realmente um cristão autêntico. E é isso, o sacramento da crisma vai dar essa instrução, evidentemente preparar, né, para que a pessoa possa lutar. Aqui cessa a citação do Papa São Melquiades. Como vimos, a confirmação faz a alma ficar mais fortalecida, preparada, instruída para a luta, não só pela sua salvação, mas pela salvação dos outros também. De modo que a crisma nos dá um compromisso, não só com a nossa salvação, mas um compromisso com a salvação dos outros e um compromisso com a Igreja. Somos combatentes pelo reino de Cristo. Somos cruzados pelo reino de Cristo, porque temos que defender nosso Senhor. Nosso Senhor não se defende. Deus não se defende. Ele deixa essa defesa para nós. Nós é que temos que defender, porque nós somos seus soldados. É como São Inácio coloca lá nos exercícios espirituais, é o chamado do rei temporal, que nos chama: vamos lutar, vamos à luta pelo meu reino. Evidentemente é Cristo que nos chama: vamos para a luta pelo meu reino. Vão lutar com vocês, vamos sofrer, vamos ser maltratados pelo mundo, vamos na guerra enfrentar muitas dificuldades, mas aquele que permanecer comigo vai dividir comigo a vitória. Então esse é o chamado que Santo Inácio coloca lá, né, no final da primeira semana, né, dos exercícios espirituais, né, Jesus nos chamando para expandir o seu reino. E para isso ele nos dá a força do Espírito Santo, que é um combate espiritual. Embora tenha suas consequências materiais, mas todo o combate que nós temos é um combate espiritual. Como diz São Paulo, nós combatemos, não são as forças do mundo, e ele estava numa época de grande perseguição, né? Mas nós combatemos o quartel-general dos infernos, falando hoje de modo mais simples, combatemos o quartel-general dos infernos, que vem para destruir, para acabar com a salvação, para destruir a obra de Cristo, ou impedir que o seu reino seja implantado no mundo. Então aquele que recebeu o sacramento da confirmação, ele é esse soldado que tem esse compromisso com o reino de nosso Senhor para combater, para lutar, primeiro pela sua santificação e depois pela santificação dos outros, pela Santa Igreja, disposto a tudo, sem medo, com coragem. E a força para isso nos dá o Espírito Santo que nós recebemos nesse sacramento. Às vezes alguns contestaram, sobretudo os protestantes, a gente tem falado, eles só aceitam dois sacramentos, que é o sacramento da ceia, que não é sacramento, mas eles aceitam a ceia e aceitam o batismo, mas eles não aceitam outros sacramentos, por exemplo, da unção dos enfermos, não aceitam o sacramento da ordem, né, da penitência, mas não aceitam o matrimônio, alguns aceitam, outros não, e o sacramento da confirmação eles também não aceitam, né? Eles dizem que não existiu, mas realmente o sacramento da confirmação fica bem claro nos próprios atos dos apóstolos. A Igreja, como legítima intérprete da Sagrada Escritura e guardiã da doutrina revelada por nosso Senhor, sempre reconheceu na confirmação um verdadeiro sacramento. Com efeito, nós vamos ver que o diácono Filipe batizou samaritanos convertidos e vieram a Samaria, então Pedro e João souberam que o diácono tinha batizado a muitos que tinham se convertido na Samaria. Então foram para lá Pedro e João para impor as mãos sobre esses que tinham sido batizados, para que recebessem o Espírito Santo. Então já nos Atos dos Apóstolos a gente observa que há uma distinção entre
o sacramento da regeneração e o sacramento que infunde o Espírito Santo. E para infundir o Espírito Santo foram 2 apóstolos. O diácono Filipe tinha batizado, e validamente, eram batizados, eram cristãos, embora ainda não se chamassem cristãos naquela época. Mas para confirmar e para que houvesse a infusão do Espírito Santo, foram lá João e Pedro, como a gente vai ver nos Atos dos Apóstolos, no capítulo 8, versículo 16. Pedro e João, que oravam por eles, a fim de receberem o Espírito Santo, visto que não tinha descido ainda sobre nenhum deles, mas tinham sido batizados somente em nome do Senhor Jesus. Então lhes impunham as mãos e eles recebiam o Espírito Santo. Então a gente vê aí a distinção entre os 2 sacramentos. Um era o sacramento do batismo, que eles tinham recebido pelas mãos de Filipe, diácono, e agora o sacramento do Espírito Santo, que depois a gente vai chamar, a igreja vai chamar de sacramento da confirmação. O crisma é o nome que dá por causa do óleo, que é um óleo especial, é consagrado, que é o óleo do crisma. Por isso a gente chama também sacramento do crisma, né? Mas na realidade o nome mais antigo é esse, sacramento da confirmação. Muito bem. E receberam o Espírito Santo. Foi quando Simão, o mago, que viram os efeitos do Espírito Santo, que aconteceu naquelas pessoas, efeitos extraordinários, inclusive o dom das línguas. Depois a gente pode falar um pouco sobre isso, em outra oportunidade, como sinal da vinda do Espírito Santo ali. E Simão, que era um mago, ele quis comprar esses dons do Espírito Santo aos apóstolos, né? E os apóstolos disseram, amaldiçoaram a ele, no sentido de que ele não se pode comprar o Espírito Santo, né? Ele era mago, era meio bruxo, né? É atribuída a ele a primeira heresia na igreja, porque depois ele se tornou cristão. A primeira heresia, a heresia do gnosticismo, né? Daí vem o nome simonia. Simonia vem dele, de Simão, o mago. Quando a pessoa quer vender alguma coisa sagrada, vender sacramentos, por exemplo, chamado de simonia, quando vai se comercializar um sacramento. Houve tempo na história da igreja que as pessoas compravam uma ordenação sacerdotal, compravam uma sagração episcopal, compravam, por exemplo, um cargo na igreja, era por troca de dinheiro. Então isso se chamava simonia. Evidentemente isso é proibido. Hoje ainda o Código de Direito Canônico tem lá, né, uma proibição, e é considerado um delito, né, grave, né, a simonia. Mas vem de Simão, o mago, que quis comprar os dons do Espírito Santo, que viu os apóstolos impondo as mãos e as pessoas se transformavam, para vocês verem como era uma coisa muito visível. Ele ficou admirado, queria ganhar o dinheirinho dele, então me vende aí, porque depois eu vou faturar em cima disso, né? A gente vai vendo aí, sem dizer nomes, já tem aí os universais da vida que já começam a prometer, né, por dinheiro no reino, né? Vimos também que, como disse São Paulo, quando foi São Paulo para Éfeso, encontrou alguns discípulos que haviam recebido o batismo de João. Ensinou-lhes então a doutrina do Espírito Santo. Ele perguntou: vocês já receberam o Espírito Santo? E os de Éfeso, que já era uma pequena comunidade, que eram discípulos de João, que esperavam chegar realmente o cristianismo, embora João fez essa preparação, eles estavam lá, como discípulos de João, já se reuniam para a oração. Paulo chega então para pregar e encontra aquele grupo e pergunta: vocês já receberam o Espírito Santo? Eles disseram: nós nem sabíamos que havia Espírito Santo. Então São Paulo, ele os batizou e depois impôs as mãos, e o Espírito Santo desceu sobre eles, e falavam línguas e profetizavam, como a gente vai ver aí nos Atos dos Apóstolos, no capítulo 19. Essa doutrina do Espírito Santo, que depois a igreja vai desenvolver no seu conhecimento, no seu ensinamento, ela inclusive vai ter um concílio que vai tratar desse assunto,
né? A doutrina já era presente ali, já na era apostólica. A gente vai ver o Espírito Santo prometido por Jesus Cristo à igreja vai sendo infundido pela graça, né? Vai descendo sobre aqueles que eram batizados e depois confirmados. Nas passagens que nós acabamos de ouvir, vemos o modo de proceder dos apóstolos. Primeiro ensinam a doutrina de Cristo, falam de Jesus, aí tem aquela adesão da pessoa a Jesus. Aí a pessoa pergunta: o que é que nós temos que fazer? São Pedro vai dizer: arrependa-se dos seus pecados e depois seja batizado. Então havia o arrependimento dos pecados para que houvesse uma mudança de vida. Com o arrependimento vinha então depois o batismo. Eles eram batizados, aqueles que acreditavam e que a partir daí entravam no caminho. É interessante essa doutrina do caminho. Entra no caminho de Jesus, que é o caminho estreito. A gente falou hoje do caminho largo, caminho estreito. Estou no caminho de Jesus, que é o caminho estreito. Entrou no caminho. Então batizei, entrei no caminho. Se aquele que batiza é um apóstolo, ele não só batiza, como ele procede à imposição de mãos, para que o batizado, que já está no caminho, se fortaleça nesse caminho e receba o Espírito Santo. Se o que batiza não é apóstolo, o recém-batizado espera a vinda de um apóstolo para que lhe imponha as mãos e o Espírito Santo venha com a plenitude dos seus dons, fortalecendo no caminho. Entenderam? Então nós estamos nesse caminho, entramos pelo batismo e somos fortalecidos nesse caminho com a infusão dos dons do Espírito Santo sobre nós. Nós precisamos realmente do Espírito Santo, que nos fortalece, não só evidentemente no dia da crisma, quando o bispo nos impõe as mãos e nos dá o sacramento, mas também o Espírito Santo que vai continuamente na nossa vida, porque o sacramento da crisma, como o sacramento do batismo e o sacramento da ordem, ele imprime caráter, um caráter indelével, que não se apaga, um caráter que é um selo na alma, que nos torna soldados de Cristo, cristãos confirmados, cristãos fortalecidos, cristãos adultos na fé. Batismo e confirmação são, pois, dois sacramentos diferentes. No início da igreja, muitas vezes eles eram dados um depois do outro, conforme a gente viu São Paulo aqui. Ele batizou e logo confirmou, né? No início da igreja isso aconteceu muito. Na igreja oriental ainda tem esse costume: batizava, batiza e logo confirma. Tanto é que o padre lá, o sacerdote, já tem essa faculdade de confirmar. A gente aqui sempre tem a confirmação dada pelo bispo, mas o padre tem o poder, evidentemente, tem que usar o óleo consagrado pelo bispo, e só pode batizar primeiro quando há perigo de morte. O padre pode crismar, tá? Pode confirmar, ou quando ele recebe a faculdade do bispo diocesano para confirmar, para administrar o sacramento, usando o óleo do crisma consagrado pelo bispo, porque o sacramento da crisma ele é ligado diretamente ao bispo, ele é ligado diretamente a um sucessor dos apóstolos. Antigamente, sobretudo nos países onde havia dificuldades, porque as dioceses imensas, o bispo, e depois dificuldades de locomoção, né? Hoje é muito fácil, a gente vai de um lado para o outro, pega um carro, vai uma estrada, né? Mas há, pelo menos na maioria dos lugares aqui no Brasil, tirando a questão lá da Amazônia, tem alguns estados lá do centro-oeste em que não tem estradas, e as estradas são os rios, e o
bispo nem sempre consegue fazer uma visita à sua diocese em todas as comunidades, porque nem sempre é fácil. Então, tirando isso, né, nos outros lugares é mais fácil. Então, evidentemente, o bispo vai lá em crisma. Mas no Brasil não era assim. Então, havia alguns monsenhores que recebiam da Santa Sé, não era do bispo, mas da Santa Sé, a faculdade de crismar. Então, por isso, é possível que alguns de vocês tenham sido crismados logo depois do batismo. Ou então, alguns missionários tinham essa faculdade, depois batizavam nas missões e logo crismavam. Os dois sacramentos estavam ligados, embora fossem independentes, autônomos. Mas a negação é tal que quando o padre faz o batizado, logo depois do batismo, ainda no rito do batismo, o sacerdote unge com o óleo do crisma na cabeça da criança. O óleo do crisma, logo depois do batismo. Não é sacramento da crisma, mas já indica, né, a direção. Você precisa crescer, precisa ir para frente. E já indica ali. Então o padre unge com o óleo do crisma ainda no batismo. Não é sacramento da crisma, mas já indica. Tem que ir. Mas isso é uma lembrança, né, digamos, daquilo que havia antes, que os dois sacramentos eram juntos, continuavam e era logo depois do outro. Hoje há essa separação, que foi um bem, em certo sentido, porque embora o sacramento haja ex opere operato, quer dizer, ele dá a graça por si mesmo, mas quanto melhor estivermos preparados, mais os seus frutos vão estar presentes em nossa vida. Entendeu? Por isso é importante essa preparação que se faz para o sacramento do crisma. Mesmo o sacramento do matrimônio, né, a gente faz a preparação, o casal já vai para lá, já vai preparado, já sabendo das suas obrigações, das dificuldades que vai ter, né, e da graça que virá pelo sacramento. Evidentemente vai fazer, né, tirando as manias e os temperamentos e os problemas, né, de cada um, ele já vai estar consciente, né, dos efeitos do sacramento e que ele pode utilizar. Na crisma é nesse sentido também, né? Então são dois sacramentos diferentes. A confirmação dá o Espírito Santo com tanta eficácia que, no caso que nós falamos, que Simão, o mago, quis comprar o poder para transmiti-lo, né? O nome de simonia que a gente falou vem daí. O sacramento, nós já vimos na aula passada, é um sinal sensível e simbólico, eficaz da graça estabelecido por Cristo. Quer dizer, um sinal sensível e eficaz da graça de Deus. O sacramento é uma ação de Cristo presente na sua igreja, que individualmente vai dando a graça. Os merecimentos para essa graça são merecimentos que vieram da cruz de Cristo. Então nós poderíamos, se quiséssemos fazer uma arte, poderíamos colocar a cruz de Cristo e, saindo da cruz de Cristo, 7 fontes. Cada fonte é um sacramento. E nós, como ovelhas, beberíamos dessas fontes, são os sacramentos. A primeira fonte é o batismo e a segunda fonte é o sacramento da confirmação ou crisma. Porque o sacramento, o merecimento da graça é sempre de Jesus. E essa graça que o Senhor nos mereceu na cruz, ela é infundida em nós quando nós recebemos o sacramento. Então na confirmação, o sinal sensível e simbólico que nós temos é a imposição de mãos do bispo. O bispo impõe as mãos e pede a Deus que envie sobre os crismandos os 7 dons do Espírito Santo. Então ele vai impor as mãos. Depois então ele vai chamar um por um e vai ungir na testa de cada um. Então nós vamos ver aí o rito com 2 sinais: a imposição de mãos e a unção com o Santo Crisma. Esse rito da imposição de mãos é o rito mais antigo. A gente vê já na era apostólica. Depois, evidentemente, a igreja foi formando, né, o próprio rito, de acordo com as tradições, mas esse rito do óleo, do Santo Crisma, é um rito
presente em todas as famílias litúrgicas. Vamos ver lá a imposição de mãos e o óleo que é colocado na testa da pessoa. Isso mostra o quê? Que a imposição de mãos, juntamente com a unção, tem uma origem muito antiga até do que a formação dos próprios ritos, que foram, nas suas diversas famílias, foram se desenvolvendo na igreja. No rito latino, que é o nosso, nós conservamos, temos aí a imposição de mãos com a unção com os santos óleos. É da tradição. É sinal eficaz da graça, pois com essa imposição de mãos e com o sacramento da crisma, dado lá pelo bispo com unção, essa graça transforma aqueles que recebem, o que corresponde aos efeitos internos que aparecem nos apóstolos. Os apóstolos ficam fortes, então a virtude, a robustez, a confiança, a coragem. Aqueles apóstolos que antes de Pentecostes estavam lá fechados, com medo dos judeus, sem entender o que tinha acontecido, acabrunhados, parecia que estavam órfãos. E Jesus disse: eu não vos deixarei órfãos, eu enviarei o Espírito Santo. Então, quando o Espírito esteja na fé, esse conhecimento daquelas verdades da fé, tanto quanto é possível ao ser humano, tudo isso foi dado, evidentemente, pela infusão do Espírito Santo. E eles abrem as portas e depois saem, sem medo. Então, aqueles apóstolos acabrunhados, medrosos, de repente são presos, são chicoteados e saem sorrindo e dizendo que bom que podemos sofrer por causa da fé, por causa de Jesus. E depois então vocês vão para lá e vocês estão proibidos de falar o nome de Jesus, e eles disseram: nós não podemos calar aquilo que vimos e ouvimos. E foram até a morte, até darem a própria vida com o seu sangue por causa da fé. O que deu essa força foi o Espírito Santo. O único apóstolo que não morreu pelo martírio, embora tenha sido mártir, foi São João. São João Evangelista, como nós chamamos. Embora ele também tenha sido martirizado, foi colocado lá no caldeirão de azeite fervendo, e todo mundo esperando a morte dele, ele pulou do caldeirão e foi embora. E depois foi preso, né? Foi lá para a ilha de Pátimos, onde ele teve as visões que consigna lá no Apocalipse. De modo que todos sofreram martírio e todos deram esse testemunho. Então, uma das consequências, ou melhor, efeitos da confirmação, do crisma, é nos tornar agora testemunhas de Cristo. Sou testemunha de Nosso Senhor. Sou testemunha do Evangelho. Sou testemunha da sua divindade, testemunha da sua morte, testemunha da sua ressurreição, testemunha da igreja, testemunha das verdades da fé, testemunha de que Cristo é o único. É o único Senhor. Então nós, pela crisma, nós somos essas testemunhas, que vamos abertamente, né, falar para os outros, não só com as palavras, mas com a nossa vida. E não podemos calar aquilo que nós vimos e ouvimos, como disseram os apóstolos São Pedro e São João. Estabelecido por Cristo, esse sacramento foi estabelecido por Cristo, pois os apóstolos, logo depois de Pentecostes, como nós vimos, já começaram a exercer esse rito como necessário complemento do batismo. Isso supõe que eles houvessem recebido uma instrução especial de Cristo. Por tudo isso, fica claro que a confirmação, o crisma, é o verdadeiro sacramento da Santa Igreja. Qual é a essência desse sacramento? Todo sacramento ele possui uma matéria e uma forma. A gente tira essas palavras, né, da filosofia aristotélica, que Santo Tomás pega e desenvolve. Tem matéria e forma. A matéria é o elemento sensível com o qual é administrado o sacramento.
como por exemplo o batismo. No batismo é a água. A forma são as palavras que, unidas à matéria, significam aquilo que realiza na vida interior. Então, no caso do batismo, assim como a água lava, e quando eu batizo uma criança, aquela criança é lavada, quer dizer, e eu junto como ministro, junto a matéria, a água, a forma. Então o ministro tem que ser sempre o mesmo, junto a matéria e a forma, lavo. Então eu digo, eu te batizo, eu te lavo, né? Eu te lavo. Esse lavar, ou essa imersão da água, ela, fisicamente, ela realiza aquilo que ela significa. Não é apenas um símbolo, eu te batizo e joguei água na criança e disse as palavras, mas realiza-se dentro, na alma da criança, ou da pessoa batizada, aquilo que está significando lá no rito. Entende? Há uma ação da graça na vida daquela pessoa, que é a realização daquilo que o rito exterior significa. Entende? Na crisma acontece a mesma coisa. A matéria é o santo crisma, com a imposição de mãos, como eu falei, mas a matéria é assim, sensível, que se toca, é o santo crisma, feito com óleo de oliva e bálsamo. No tempo do seminário dizia assim, é um bálsamo do Oriente, né? Lá do Oriente. Eu não sei se os de hoje vêm do Oriente, mas é um bálsamo cheiroso, né? Então, o sacramento da crisma, ele é colocado com um óleo cheiroso, e não é bento, mas é consagrado. Então, quando o bispo vai fazer, digamos, o óleo do santo crisma, o óleo da unção dos enfermos, ou extrema-unção, ele benze. Bênção do óleo dos enfermos, bênção do óleo dos catecúmenos. Na hora do crisma, ele chama todos os padres presentes, agora é a consagração do óleo. Vocês viram o valor que tem esse óleo. Então ele mistura o bálsamo no óleo, ele faz a mistura, o próprio bispo. Esse bálsamo é um perfume, um bálsamo perfumado, simboliza o perfume das virtudes que nós devemos ter. Então vamos cheirar bem, né? Fica todo mundo cheiroso. É interessante que isso é importante, esse cheiro é importante. Quando a gente é batizado, no rito tradicional, o padre faz uma cruz no nariz da criança, né? E diz para o diabo sair dali, né? Porque para ter o odor das virtudes. E agora na crisma a gente vai ser ungido com óleo já cheiroso. Porque você tem que ser santo, tem que praticar as virtudes. Até doer, mas tem que praticar as virtudes, tem que ser cheiroso. Isso é interessante, e Santa Catarina de Sena, quando eu vejo a vida dela, eu me lembro disso. Porque nas cortes, onde ela tinha que muitas vezes ir, inclusive pontifícios, ela saía de lá vomitando, por causa do mau cheiro que tinha devido a falta dessas virtudes. Interessante isso. Então a gente vê que esse bálsamo cheiroso é para nos lembrar, eu tenho que ter o perfume de Deus, o perfume das virtudes, sabe? Senão eu vou cheirar mal. Se eu estiver cheirando mal, eu tenho que ir para Jesus fazer o que fez com Lázaro, né? A irmã dele disse, já cheira mal. Estava no sepulcro, né? 4 dias, já cheira mal. Em latim diz, iam fetet, já está fedendo. E a irmã dele disse, meu irmão está fedendo. Jesus disse, eu te falei, você vai ver se você crê, né? Vai ver. E Jesus dá um grito, e quanto mais pedido, maior tem que ser o grito do Senhor, né? Maior tem que ser o grito. Quanto mais está cheirando mal, mais o Senhor grita. Ele gritou, Lázaro vem para fora, e Lázaro chegou lá todo, né, envolvido lá com os panos, né? E a gente então
O Senhor grita, a gente vem todo assim até se acertar, né? E depois cheira bem. Cheira bem. Por isso o bálsamo ele tem esse cheiro. Mas é o óleo, um azeite de oliva. O azeite de oliva, ele é produzido, naquela época, sobretudo, né? Passava aquela mó de moinho lá no fruto, né, da oliveira. Aquilo amassava, depois para fazer o óleo, né? Então esse óleo é óleo do sofrimento, né? Somos massacrados, né? Pelo sofrimento, pelas dificuldades da vida, né? Pela cruz, somos massacrados. Carregamos esse massacre, né, dos problemas, né? Mas é aí que surge o óleo, entendeu? Esse óleo, misturado com o bálsamo, é consagrado pelo bispo. O óleo era usado naquela época, em muitos lugares, como um remédio, também como um bálsamo, no sentido assim para diminuir a dor, né? Curar feridas, mas era também usado pelos lutadores. Os estádios lá que iam lutar, eles enchiam de óleo, né? Então o outro, quando vinha, escorregava e, enfim, terminavam, tinha lá a vitória, né? Então ficou também como símbolo da força. Então, símbolo do alento, símbolo da cura e símbolo da força que é necessária para o cristão. Por isso, então, que o bispo, depois de impor as mãos, ele unge com o óleo do Santo Crisma. Você tem que ser forte, tem que lutar por Cristo na sua vida e no mundo, tem que dar testemunho. Esse testemunho vai te exigir muito sofrimento, vai te exigir sacrifícios, e você tem que praticar as virtudes. A força do Espírito Santo vai estar com você para isso. E o Espírito Santo vai sempre te cobrir. O Espírito Santo, a imposição de mãos, ela lembra a imposição do Espírito Santo. Como disse o anjo Gabriel a Nossa Senhora, o Espírito Santo virá sobre ti. Quando o padre vai fazer a consagração, né, das oblatas, da hóstia e do vinho no altar, ele põe as mãos, desça sobre essas oblatas, essas oferendas do Espírito Santo. Então sempre tem esse sentido, o Espírito Santo que vem e é quem faz a obra. Quem consagra o Espírito Santo é quem é invocado ali. Então nesse momento da crisma também o Espírito Santo vai estar, essa imposição do sucessor dos apóstolos, vai estar ali levando a vida de vocês até o fim, as nossas vidas de crismados até o fim, como para vivermos realmente essa nova realidade que acontece quando nós somos crismados. Então a matéria é o Santo Crisma, o nome da matéria é essa, o Santo Crisma, que é esse óleo, conforme eu falei, entenderam? É interessante que na hora da consagração, o bispo está lá, faz as orações, os padres todos em volta. No rito tradicional é muito bonito, porque os padres estão todos paramentados para a missa, como o sacerdote do Altíssimo ali, todos os padres com casula, tudo, não vão celebrar não, mas estão paramentados. E os padres todos, nessa hora da consagração, o bispo fala, mas todos os padres colocam a mão, estendem a mão, exatamente, mostrando, né, que ali nós temos uma verdadeira consagração daquele óleo, entende? A forma são as palavras, né? As palavras não foram colocadas, não foram colocadas pelos apóstolos, e elas variaram no decorrer da história, variaram de acordo com o rito, né? A forma atual, segundo o ordenamento de Paulo VI, recebe por este sinal o dom do Espírito Santo, é a forma. A forma no rito tradicional eu te assinalo com o sinal da cruz e te confirmo com o crisma da salvação, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A forma nova, ela se inspirou na forma
oriental. Por isso houve essa mudança da forma. Mas isso não muda, não tira a validade, tá? Porque a forma foi colocada, não é de instituição divina, é de instituição eclesiástica. Evidentemente, cada forma tem a sua tradição. Não existe, perdoe o trocadilho, uniformidade nos ritos, né? Os diversos ritos têm suas formas, suas palavras para administrar esse sacramento, né? Agora, embora não se imponha como necessidade de preceito para a salvação, não é obrigado a ser crismado para ser salvo, o sacramento da crisma traz inúmeras graças e é um forte auxílio ao cristão para os combates espirituais e por isso deve ser recebido por todos. É aquele sacramento que não é de preceito, você não é obrigado, mas é um sacramento de meio, quer dizer, um meio eficaz de você viver o seu cristianismo. Por isso deve ser recebido por todos. É o sacramento da maturidade cristã. Quais são os efeitos da confirmação? Os efeitos são os seguintes. Primeiro, o Papa Paulo VI resumiu tudo aquilo que a igreja ensinou, ele resumiu ali, né, quando ele fala desse sacramento. Resumiu em 6 pontos os efeitos desse sacramento. Pela confirmação ou crisma, o cristão, primeiro, recebe o dom sublime do Espírito Santo. A imposição que tem lá, né? O Espírito Santo nos cobre, nos encobre e ele se infunde em nós. No tempo dos apóstolos, no Pentecostes, ele veio em forma de língua de fogo. Língua exatamente para mostrar que ele nos dá a força para o testemunho. Fogo, que é o fogo do amor, porque o Espírito Santo é o amor do Pai e do Filho, né? Veio também como um vento impetuoso, um vento que sai levando toda a sujeira, toda a poeira. Na roça, quando bate lá o feijão, né, bota lá na peneira e o vento vem e leva, né, a palha, né? Leva a palha, né? Quando a gente sabe fazer, né? Leva a palha. Assim, simbolicamente, o vento impetuoso do Espírito Santo vai levando toda a sujeira. Toda a sujeira. Depois, o Espírito Santo, quem recebe o Espírito Santo na crisma, recebe uma força especial para praticar as virtudes e dar testemunho de Cristo. Isso disse o Papa. Terceiro, fica marcado com o caráter sacramental, um sinal indelével, indestrutível. Torna-se soldado de Jesus Cristo. Sou soldado de Cristo pela crisma. Quarto, fica mais perfeitamente unido à igreja. Puxa, agora me alistei na milícia de Cristo no batismo, agora eu sou soldado, recebi as armas, né? Fui investido, recebi aqui a couraça, recebi a espada, né? Recebi o capacete, né? Tudo isso é simbólico, né? O capacete da salvação, né? A espada da palavra de Deus, né? O escudo da fé. São Paulo fala disso, né? Então, sou esse soldado de Cristo, né? Então, estou mais perfeitamente unido à igreja. Tenho que defender a igreja. Tenho que lutar pela igreja. Eu sou soldado. Tenho que lutar pela igreja. Depois, torna-se testemunha de Cristo e, por isso, deve defender a fé. Para defender a fé, tem que conhecer a fé. Então, é importante que nós tenhamos esse compromisso em conhecer a fé. A gente insiste aqui, eu estou dando essa catequese, não é catequese apenas para receber os sacramentos, é catequese, não é um curso de preparação para o batismo, curso de preparação para a crisma, curso de preparação para o matrimônio. Isso não pode ser assim. Uma catequese que é contínua e que a gente vai cada vez mais sendo catequizado pela igreja
Por isso é importante que todos vocês participem, independente de receber o sacramento ou não. Vocês já tenham recebido ou não. A catequese ela é contínua. Eu sou soldado de Cristo, tenho que defender a fé. Eu preciso de quê então? Preciso estar sempre conhecendo a fé de modo mais profundo. Mostrar para os outros as razões porque eu creio, as razões da minha esperança, como disse São Pedro. Às vezes a pessoa faz o que chamam de curso de preparação para a crisma, aperta a minha gravatinha, já me tornei doutor em religião, doutor em teologia, e agora isso aí não é para mim, é para esse povo que não sabe ainda, que vai aprender. Todos nós estamos sempre aprendendo. Uma das obrigações do padre é preparar bem as homilias e preparar bem as catequeses. Nem sempre a gente vai bem, mas procura preparar. E quando vai preparar, tem que olhar os livros, tem que estudar. Eu vou fazer 38 anos de padre agora. Para mim, toda homilia é única. E vou confessar com vocês. E eu dou uma tremidinha. Meu Deus! Quando acaba a homilia, graças a Deus, Senhor. Não sei se vocês observaram, antes da homilia, isso é uma coisa minha, não faz parte do rito não. Eu olho para o sacrário e tenho um bate-papo lá com Jesus. Eu vou para lá, mas eu quero falar aquilo que o Senhor quer. Então me ajuda, pelo amor de Deus. Por quê? Porque esse compromisso com a palavra de Deus. Tem que se preparar. Puxa, se o padre tem que se preparar, se o teólogo, quando vai fazer uma palestra, ele tem que se preparar. Você imagine as pessoas em geral. Não preciso mais. Não, todo mundo tem que estudar até o fim. Tem que procurar conhecer. E foi por causa dessa falta de formação do povo brasileiro que nós estamos na situação que estamos hoje. Falta de formação religiosa. Porque tivemos muito tempo catolicismo aqui no Brasil, graças a Deus. Chegamos a ser 95%, 96%, ou quase 100%. Mas não se investiu muito em formação. Então o cristianismo ficou um cristianismo de casca, um cristianismo só de superfície. É o cristianismo das festas dos padroeiros, cristianismo das procissões, e basta isso. Na Semana Santa a igreja enche e durante o ano ela se esvazia. E foi essa superficialidade. Quero dizer que não tem que ter festa padroeira, tem, claro, que tem que ter procissão, evidente, que tem que ter as associações religiosas, ótimo, isso é para santificar, para nos colocar de modo mais profundo, porém, tem que ter formação. Foi essa falta de formação, esse catolicismo superficial que fez com que houve uma derrocada. Toda a história do Brasil vem nesse sentido. A gente pode desenvolver isso mais tarde, falando um pouco de história da igreja no Brasil. Então você vê, nos anos 50, as fotos antigas, a gente vê aquela multidão de pessoas no apostolado, multidão de pessoas na procissão, no centro do Rio, a gente vê muito claro isso, aquela multidão de gente, todo mundo na igreja, ótimo, muito bom. E porque logo em 10, 20 anos, você chega lá, no final dos anos 60, isso já começa a cair. Por quê? Depois vieram os outros problemas, depois do concílio, mas a superficialidade era muito grande. Então, essa tendência em ser superficial ainda continua na Igreja do Brasil. E é por isso que vem ideologias e entram e enganam o povo. E a gente vê povo católico indo para as ruas pedindo que venham ideologias contrárias à própria igreja. Falta de formação. Foi fruto desse catolicismo superficial. Então, quando eu falo isso para vocês hoje, é para mostrar a importância de uma continuidade na catequese. Entende? Questões, por exemplo, a gente vai começar agora a estudar teologia moral, né? Os mandamentos.
seguindo lá o método de Santo Afonso. A gente vai descobrir coisas, puxa, eu não sabia que isso era pecado, não sabia que isso era... Porque a gente não estuda. Né? É incrível. Né? Então é importante que a gente procure estar sempre conhecendo. É o nosso compromisso com a igreja. Por isso disse o Papa, né? Nós não vamos nos tornar soldados de Cristo, mas vamos ficar mais perfeitamente unidos à igreja. E essa união no que a igreja ensina, a união nos sacramentos, centralizando sempre na Eucaristia, né? Uma união àquilo que a igreja nos mostra como caminho, como único caminho de salvação. O quinto efeito, torna-se testemunhas de Cristo. Por isso, como eu disse, deve defender a fé. Nós temos que ser defensores da fé. Isso é uma coisa muito séria, meu Deus do céu. Se o povo que é crismado colocasse isso em prática, meu Deus. Mas hoje a tendência da gente é compactuar com todos os credos, todas as religiões, tudo é muito certo. Religião é aquela que você se sente melhor. Cristo foi intolerante. Cristo disse: quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado, vai para o inferno. Não pode dizer isso hoje? Não pode. Intolerância. Não está no espírito do tempo. Não. Quer dizer que você vai sair dando tapas e cortando com o pescoço com a espada de quem não é católico. Mas você dizer que a fé católica é a fé que leva para o céu e que no céu só tem católicos, e eu sei que quando eu falo isso vão encher de comentários aí contra mim, mas é a verdade. É verdade. A doutrina da igreja diz bem claro, né? A salvação vem por Cristo e pela sua igreja. É claro que nós convivemos com outras religiões. Não vamos discriminar pessoas no sentido de dizer que humanamente falando aquela pessoa é menos digna. Claro que ela, como ser humano, tem toda a dignidade, não é? A imagem de Deus. Mas eu não posso de jeito nenhum compactuar com os erros. Então, muitas vezes essa tolerância é em vista de evitar um mal maior, porque ninguém pode ser obrigado a abraçar a fé. Ninguém. Então, essa liberdade psicológica e até civil, e põe liberdade aqui entre aspas, a pessoa ter a religião que quiser, isso faz parte do próprio ser humano, a capacidade dele de escolher. Agora, a liberdade moral, nós só temos para ser católicos. Entenderam? Então, quando fala de liberdade religiosa, não se está falando de liberdade moral. A liberdade, ela pode ser liberdade psicológica, aquela capacidade de escolha. Eu tenho capacidade de escolher, vim para cá ou não vim para cá. Tenho a capacidade, isso é liberdade psicológica. Tenho liberdade psicológica de pular da janela do meu apartamento. Liberdade, eu posso escolher isso ou não. Tenho liberdade moral para isso? Não tenho. Porque sei que isso vai me afastar, vai impedir que eu alcance o meu fim último. Entendeu? Então, a liberdade moral é diferente dessa liberdade psicológica. A liberdade civil é quando o Estado ele permite, ele não assume uma religião oficial. Isso a gente pode explicar melhor em outra oportunidade, mas ele não impede que a pessoa tenha a religião verdadeira. Entenderam? Mas isso é um outro assunto que não tem muito a ver, mas de qualquer forma a gente tem que ser testemunha nesse mundo, vou usar um termo muito atual, né? Pluralista. Mas nós temos que ser nós,
Católico não pode, em nome de um ecumenismo mal entendido, perder a sua identidade católica. Não pode. O ecumenismo mal compreendido, perder a sua identidade católica. Quem é crismado não pode, para agradar os outros, perder a sua identidade de soldado de Cristo. Recebe, diz o catecismo, o poder de confessar a fé em Cristo publicamente, como em virtude de um ofício. O catecismo coloca isso. Eu agora sou um soldado, eu fui investido no ofício de soldado. Então eu tenho o poder de confessar a fé publicamente e o dever. E o Espírito Santo vai estar comigo ali. Depois, continua o Papa, é chamada a uma participação maior na Eucaristia. Quer dizer, uma proximidade maior da Eucaristia, sobretudo na Santa Missa. Santo Tomás diz que é o sacramento da plenitude da graça. Os dons do Espírito Santo, recebidos no sacramento da crisma, ou confirmação, são 7, né? Que a gente deve saber de cor, né? Sabedoria, entendimento, conselho, fortaleza, ciência, piedade e temor de Deus. Quando eu fiz o curso de preparação para esse sacramento, eu tinha 14 anos, de modo que faz muito tempo, né? E fazia parte da prova isso, sabe? Os 7 dons. E aprendi até hoje, né? Vai saindo assim. Se quiserem entender um pouquinho sobre cada dom desse, se vocês conhecerem, certamente já conhecem alguns, a novena do Espírito Santo escrita por Santo Afonso, e ele vai pedindo ao Espírito Santo os dons, e para cada dom ele vai pedindo o que é próprio daquele dom. É interessante depois vocês, durante essa semana, não precisa fazer como novena, mas pode fazer como todo dia, até a vinda do bispo aqui para crismar, né? Pode começar até hoje. Baixem aí, que certamente tem aí na internet, né? Baixem aí o novena do Espírito Santo segundo Santo Afonso. Tem? E a Sarita já viu ali, né, Sarita? A Sarita é rápida nos dedos aí. Então pegue aí, então coloca no grupo, para a gente ter, né? Todo mundo ter. Então já é novena do Espírito Santo. E lá a gente vai pedindo 7 dons, e em cada dom, cada pedido vai explicando o que a gente vai receber com esses dons. E aproveita, todo mundo faz, né? Para todo mundo receber no dia. Marcados pelo caráter de soldados de Cristo, o crismado é chamado para testemunhá-lo entre os homens. Fala Jesus, né? Recebereis, porém, a força do Espírito Santo, que descerá sobre vós, e sereis minhas testemunhas até os confins da terra. Como conclusão, na luta cristã do espírito contra a carne, a crisma, ou confirmação, nos oferece um grande auxílio, pois nos comunica os dons do Espírito Santo, dando-nos melhor compreensão das coisas espirituais e mais força para vivermos como perfeitos cristãos. O leve tapa que o bispo dá na face do crismando é para que tenha presente que deve estar pronto como valente militar para sofrer com ânimo constante toda classe de adversidades pelo nome de Cristo. Você sabe que o bispo dá um tapinha, né? Dá um tapinha, né? É o momento que eu tive a graça de fazer crismas, de administrar esse sacramento, né, no ano da pandemia, e esse tapinha aí mostra, acorda, levanta. Esse tapa é exatamente esse sentido. Eu tenho que estar disposto. Interessante que isso ficou como frase popular, né? Eu vou dar minha cara a tapa, tem isso? Vem daí. Pá! Então, acordou. Exatamente aí.
dar minha cara a tapa. Posso sofrer por Cristo. Tá? Vocês não imaginam como a gente tem que dar a cara a tapa todos os dias para poder manter a fé. Quantas vezes a gente tem que dar a cara a tapa para defender a fé? Não é? E apoia feio mesmo. Até dos amigos. Por último, se dá a paz para que entenda que conseguiu a plenitude divina, ou da divina graça, e a paz que vai além de todo entendimento, como diz o Catecismo Romano. A maturidade cristã adquirida na Crisma leva a um compromisso maior na vida da Igreja, através de uma participação maior nos diversos setores de apostolado para a glória de Deus e salvação das almas. Uma das consequências da Crisma em nós é nos levar a um compromisso maior com a Igreja. Então eu tenho que me colocar mais à disposição da Igreja nos diversos apostolados. Então eu não sou um membro que fica só como espectador. Eu tenho que ter uma participação ativa. Nem que seja para carregar cadeira e trazer cadeira e levar cadeira. Nem que seja para pegar uma flanela e limpar banco. Sair, acabou a missa, sair limpando os bancos e tirando os biscoitos das crianças, né? Tem lugar que o pessoal leva biscoito para a criança ficar calada, né? Horrível isso, mas infelizmente tem que, depois da missa, alguém sair catando os restos de biscoito e tal. Não importa, qualquer que seja o trabalho, desde que seja para a Igreja. E são compromissos que a gente vai adquirindo, né, nos diversos setores de apostolado da Igreja, na catequese, né, no grupo de famílias, na liturgia, né, e por aí vai. Como crismado, quem já foi crismado, recebi a plenitude dos dons do Espírito Santo. O que é que eu posso fazer, então, a partir da crisma, para participar melhor da vida da Igreja? E fica essa questão aí.